vamos seguir para a nossa palestra que tem como tema Estudo Longitudinal de Saúde do Adulto, ELSA Brasil. Será apresentada, Luciano, por Paulo Andrade Lotufo, coordenador do Centro de Pesquisa Clínica e Epidemiológica da USP e investigador principal do ELSA Brasil. Para coordenar os trabalhos, chamamos ao palco Adriana Pereira Dias, diretora de Treinamento e Desenvolvimento da Unidas. Com a palavra, a coordenadora. Boa tarde. Antes de passar a palavra para ele, agradeço aí a disponibilidade dele para estar apresentando como é que os avanços na área nesse estudo. Obrigada. Nós vamos contar para vocês qual foi o nosso objetivo, a nossa ideia em termos de estudar as doenças crônicas e as doenças cardiovasculares. Vejam só, essa é uma questão muito interessante e importante. Existe uma discrepância entre o que as pessoas pensam que mais matam, que é o câncer e o AIDS, e a realidade, né? Então, pegando um gancho anterior, né, vejam só como o câncer é uma questão muito mais midiática do que real. 60% dos brasileiros acham que o câncer é o que mais mata no Brasil, quando na verdade representa 16%. Né? As doenças cardiovasculares representam 30%. E nós temos, quando a gente trata das doenças cardiovasculares, existem alguns mitos, algumas coisas que muita gente repete e que não tem a mínima base. A doença cardiovascular é coisa de homem, é de pessoa rica, de branco, de velho, e uma grande bobagem que a doença cardiovascular ela representaria uma boa morte. Então, aqui eu estou mostrando, quando está se falando muito em termos de que a doença é uma doença de pessoas velhas, isso aqui está mostrando quem morre antes dos 70 anos. São as pessoas justamente jovens. Aqui é o infarto do miocárdio, aqui é o AVC. Né? Morrer por AVC é quatro vezes mais provável para quem tem menos de 70 anos do que de câncer de próstata. Mas existe o Novembro Azul, né? A fitinha bonitinha que vários jornalistas usam e falam. Né? Quando nós pegamos mulheres com menos de 70 anos, o que mais mata é o AVC, e infarto do miocárdio e insuficiência cardíaca. O risco de morte por AVC é 4 vezes o de câncer de mama. Mas existe, claro, o Outubro Rosa, né? Isso para dar sempre essa força, né, em termos da importância que o câncer tenta se colocar em termos de mídia, mas que de fato não acontece. E isto, né, tem consequências importantes. Vejam só, né, quando nós pegamos a mortalidade por AVC, ela é muito mais comum nas pessoas negras, e aqui eu estou mostrando que as pessoas que moram nos lugares mais pobres de São Paulo têm uma mortalidade muito maior por doença cardíaca. Não é doença de jovem, não é doença de velho, é uma doença que pega pessoas abaixo de 70 anos, não é doença de branco, não é doença de rico, não é doença somente de homem, e também não representa uma boa morte. Vejam só como aumentou aqui o número de pessoas que morreram com sequelas do AVC. Então, você tem uma doença cardiovascular, muita gente fala que é a morte súbita. Isso é uma fração, é 15%
das mortes cardiovasculares são súbitas. O restante são mortes prolongadas por doenças que demoram 5, 10 anos, como todos vocês sabem que estão no cuidado, que 50% do atendimento domiciliar é feito por pessoas que sofreram de AVC e não estão vivendo nada bem. Então, uma das questões importantes para nós foi o seguinte: quem estava estudando as doenças cardíacas eram as universidades americanas, europeias, ninguém no Brasil. Então, nós iniciamos, né, uma proposta de estudar aqui no Brasil. E vejam só que interessante, nos anos 50, se fazia propaganda, né, fazia uma propaganda aqui, dos homens, dos médicos fumando. Né? Estou vendo aqui. A maior parte dos médicos fumam Camel do que qualquer outro cigarro. Né? Essa era uma forma de propaganda. Aqui tem esse casal na Inglaterra, né? Eles são jovens, eles estão apaixonados e eles comem toicinho. Né? Né? Essa era a visão que se tinha, né, dos fatores de risco. Esses estudos que foram feitos, que estão todos aqui nos Estados Unidos, na Inglaterra, né, foram aqueles estudos que mostraram os problemas decorrentes do cigarro e da dieta. Aqui nós temos vários estudos, os mais importantes, e o Brasil estava fora desses estudos. E vejam só, até o Ministério da Saúde fez um trabalho muito bom, cadernos para ver hipertensão, e ele vai fazer a base para ter um score, um dado americano. Esse é o estudo de Framingham. Né? E isso foi o que nos levou, né, a estabelecer um estudo brasileiro e um estudo longitudinal, um estudo que vai começar num determinado momento, como começou, vou mostrar para vocês, e vai continuar e vai acompanhar e vai ver quais são os principais fatores de risco no Brasil. Isso daqui foi a nossa fundação do estudo. Esse estudo foi bastante complexo, ele tem inúmeras, ele tem um questionário, ele tem exames, eletrocardiografia, guarda-se amostras, guarda-se um monte de coisa, que nós fizemos e criamos nesse período. Ele é composto de 15.105 participantes, nessas 6 cidades, 1/3 em São Paulo. Ele começou a ser organizado em 2004, começou com recursos em 2006, em 2008 fizemos o primeiro estudo e a partir de 2009 nós ligamos para todos os participantes para saber como eles estão. Então o que nós fizemos? Em 2008 vimos todas as informações possíveis num estudo de praticamente 7 horas com cada um. E cada ano depois a gente liga para saber se a pessoa teve algum tipo de doença, foi internado, né? E mesmo se está vivo. Então, isso daqui são os desfechos que nós estamos estudando. Nós tivemos uma onda 3 de 2012 e 2014. O ano que vem vamos começar um terceiro momento de exame dos participantes. Nós tivemos 15.105 participantes. E uma coisa muito interessante é que nós trabalhamos somente com pessoas que são funcionários da universidade, são todos voluntários. E nós fizemos o seguinte, nós comparamos o que o ELSA conseguiu de resultado com outro estudo que é para o país inteiro, que é o Vigitel. E nós tivemos uma semelhança bastante grande entre os nossos dados e o do país inteiro, mostrando que o ELSA, apesar de ser feito somente com pessoas das universidades, ele conseguiu ter um grau de representatividade. Outra coisa muito importante para nós é que nós temos uma distribuição no país pelo censo da raça branca, parda, preta,
e nós tivemos uma representação um pouco diferente, mas aumentado, da raça preta no ELSA, e que, juntando o critério americano de parto com parda e preta tendo o mesmo significado, o ELSA é o estudo que tem o maior número de afrodescendentes em todo o mundo. Vai trazer bastante informação. Bom, e quais são as informações que nós estamos trazendo? Nós estamos confirmando e mostrando dados muito, muito importantes, como vocês vão ver aqui, que é a soma do sobrepeso com a obesidade em homens e mulheres. Aqui são os brancos, 53%, 55% pardos, 52% brancos. Mas entre as mulheres, nós temos uma diferença entre as brancas e as negras muito grande, 55% a 71% de sobrepeso e obesidade. Essa é uma questão bastante importante que nos traz uma ideia de prevenção diferenciada de acordo com a raça. Outra questão importante que nós mostramos foi a prevalência de hipertensão, que de 36%, de colesterol elevado de 62% e de diabetes de 20%. Esses são dados relativamente inéditos e importantes para qualquer administrador saber, numa população semelhante à nossa, qual é a prevalência desses fatores de risco. Aqui um dado bastante interessante para ser confrontado com todos os programas que vocês trabalham, que é justamente, a questão primeiro, do conhecimento da pressão arterial. Então, nós tivemos 36% de pessoas comprovadamente hipertensas, mas 80% sabiam que eram hipertensas. Essa informação, para o Brasil como um todo, é um dado muito positivo. No Brasil, como em vários países, na população em geral, costuma ser a metade do que isso daí. Uma parte muito pequena sabe que metade das pessoas hipertensas sabe que são hipertensas. Aqui nós chegamos a 80%. O tratamento é feito em 76% e nós temos 53% de pessoas hipertensas que estão controladas. Também é um dado inédito e importante, mostrando que é possível existir um controle, e nós achamos que precisa melhorar, mas é possível existir um controle da pressão arterial. Outra coisa importante que nós conseguimos mostrar é a questão do consumo de sal, que está associado à hipertensão e que tem características muito, muito interessantes. Por exemplo, as pessoas com um nível educacional menor, menos do que 8 anos de educação, têm um consumo de sal muito maior. Isso mostra a possibilidade de ações preventivas dirigidas a pessoas que não têm informação suficiente sobre isso. Por exemplo, a outra questão importante que nós fizemos aqui é a comparação por raça da dislipidemia. Vou passar adiante um pouquinho, porque eu queria mostrar para vocês um dado muito importante para todo o Sistema Unidas, é saber que 11% dos hipertensos no ELSA alcançaram o critério da hipertensão resistente, o que daria por volta de 13%. E com uma associação muito grande com raça, com diabetes, com disfunção renal, com fibrilação atrial e com outras condições cardíacas. A hipertensão resistente está sendo um dado nosso bastante importante e eu acho que é relevante para vocês, porque isso implicará em programas específicos destinados àqueles que, com o uso
de 3 medicamentos não consegue ter o controle adequado da pressão arterial. Então, se eu falei que 80% das pessoas, dos hipertensos sabiam ser hipertensos, no caso dos diabéticos, isso não foi verdade. Ficamos na média do país e de vários outros países. Metade das pessoas com diagnóstico de diabetes desconhecia o fato de serem diabéticas. Metade não sabia que eram diabéticas. Outra questão muito, muito importante para vocês olharem aqui é a questão da diminuição da função renal ou da proteinúria de acordo com a faixa etária, e que nós observamos uma prevalência associada à idade, como já se sabia, né, mas que chega a esses valores, quase 1/3 dos homens e 1/5 das mulheres a partir dos 65 anos, e uma proporção aqui, gente, que não é desprezível, 6% dos homens, 12%, nessa faixa etária mais jovem, que já tem perda da função renal. O que isso implica a vocês? Ações preventivas precoces. Quer dizer, assim, qualquer programa que vocês fizerem em termos de contenção da perda renal nessa faixa etária, né, será muito, muito, muito mais barato e eticamente muito mais aceitável do que gastar um monte de dinheiro a partir dessa idade com diálise e talvez até transplante. Outras questões importantes relativas ao ELSA é a questão que nós estudamos, a associação da enxaqueca, a tão comum enxaqueca, que pega quase 17%, 18% das mulheres, com as doenças cardiovasculares. Nós conseguimos mostrar várias associações muito importantes da enxaqueca. A outra questão muito importante que nós identificamos, que vai merecer uma reflexão muito grande por parte da classe médica, é que nós vimos uma frequência muito elevada do uso de hormônios tiroidianos em quem não tinha disfunção da tiroide. Com certeza, né, como eu mostrei, quase 60% das pessoas com sobrepeso ou obesidade, eu faço a dedução, né, que parte dessas pessoas que estão tomando hormônio tiroidiano estão fazendo para controle de peso, o que é bastante preocupante. Outro ponto muito importante que nós levantamos no nosso estudo foi na área de saúde mental, onde muita gente fala que se prescreve muito antidepressivo, né? É quase um lugar comum essa questão que se prescreve muito antidepressivo, mas nós vimos as pessoas que tinham depressão e nós vimos que existia uma proporção considerável delas que não estava tomando antidepressivo. Pior, estavam tomando benzodiazepínico, que não somente não melhora sintomas de depressão, como também piora. O ELSA é um estudo amplo, né? Ele comporta inúmeros estudos possíveis, ele trabalha com vizinhança, hábitos e comportamentos, padrões de dieta, atividade física, estresse, uso, migração, né? Nós somos bastante pouco modestos, né? E a gente fala que ele vai do código genético até o código postal, né? Então nós conseguimos trabalhar várias questões sobre genética, como também estamos trabalhando questões em relação à poluição. Por isso, né, se na plateia tiver alguém interessado, né, em participar de algum projeto relativo, seja em pós-graduação ou não, com esses dados, né, estamos à disposição para poder trabalhar também. Só para vocês terem uma ideia, né, da potencialidade do ELSA nessa parte genética, esse estudo ele tem uma informação muito importante,
Ele não é exatamente inédito, ele bate com alguns outros estudos prévios do professor Sérgio Pena, Minas Gerais, mas é uma coisa muito interessante, que eu sempre gosto de mostrar, que as pessoas que se dizem brancas, né, 70% delas têm genes europeus, 16% genes ameríndios e 14% genes africanos. Os que se dizem pardo, 55% têm genes, predominam genes europeus, depois os genes africanos e depois os ameríndios. E quem se diz preto tem 53% de genes africanos, mas tem 30% de genes europeus e 15% de genes ameríndios. E aqui, com o Elza, deu para ver o que é o brasileiro. O brasileiro é 60% europeu, 24% africano, 16% ameríndio. Foi isso que a gente conseguiu mostrar, bate com outros estudos. Isso é uma coisa muito interessante em termos de estudar os fatores de risco, de estudar as ações de medicamento, porque você não fica trabalhando única e exclusivamente com uma informação autorreferida de raça, mas você trabalha com um dado genético de ancestralidade, e parte do futuro da medicina é trabalhar muito mais com esses dados genéticos do que as informações de raça. Então, nós temos inúmeras perspectivas de estudo, que eu coloquei aqui, né, que a gente vai poder detalhar, e o fato de que a gente conseguiu colocar o Brasil, né, no mapa aí das doenças cardiovasculares. Aqui está o comitê diretivo do Elza Brasil, uma reunião nossa, são pessoas, né, desses 6 estados, e aqui a nossa sede em São Paulo, que eu convido todo mundo a visitar, no Hospital Universitário. Antes de passarmos aqui para as perguntas, eu gostaria de perguntar como é que a gente pode obter acesso à sua pesquisa. Porque, como foi mostrado no domingo, nós, na Pesquisa Unidas, boa parte dos nossos... nós temos boa parte de representantes da faixa etária de idosos, e é que esse estudo comporta. Como é que a gente poderia ter acesso? O meu e-mail, eu posso ser contatado, e nós temos todos os links, e com textos integrais, a gente passa aí por Dropbox, One, o que for, né? Nós temos todos os textos integrais para serem repassados. Quem está acostumado a usar aí o PubMed, se colocar Elza Brasil, Elza com S e Brasil com S também, consegue ter acesso pelo menos aos resumos. Então, eu agradeço a sua presença. Tá bom. E aí ficam os contatos aqui que você já colocou. Muito obrigado, Adriana, e a direção da Unip.